pessoas, palestrantes, usando a palavra começar do zero, certo? Enfim, primeiramente que a palavra zero é uma palavra de maldição. Eu vou explicar para vocês por que a palavra zero é uma palavra de maldição e que todas as pessoas que prosperaram, todas as pessoas que tiveram sucesso na vida ou prosperaram, nenhuma delas começou do nada. Nenhuma delas começou do zero. Tudo requer investimento. Enfim, se você for plantar qualquer coisa, vamos supor milho, primeiramente você vai ter que comprar as sementes, certo? Você vai ter que pagar alguém para arar a terra, certo? E depois alguém para adubar a terra, alguém para semear, alguém para colher. Ou seja, tudo tem seus procedimentos, né? Enfim, todas as pessoas que eu conheço, ninguém começou do zero. As pessoas que tiveram que investir alguma coisa. Alguém trabalha por 0 centavo? Você vende por 0 centavos? Então, assim, eu acho que muitas pessoas estão vendendo fórmulas milagrosas para as pessoas que não existem. Eu vou citar um exemplo bíblico, né, de como que se já gera a própria prosperidade na Bíblia. Se tu for ver, não existe salmo do zero, não existe nenhum versículo da Bíblia que começa com zero. O único que teve o poder, tá, de começar, de ter feito o mundo do zero, né, que criou o mundo, é Deus. Deus criou o mundo do zero, enfim. Ele criou o mundo em 7 dias, mas porque Deus, ele é um ser de espírito, um ser de luz, um ser extremamente poderoso, certo? Se vê que no tempo de Jesus, quando Maria foi até Jesus pedir, né, para que Jesus fizesse o milagre do vinho, porque tinha acabado o vinho naquela noite, o que Jesus falou para Maria? Mulher, não é chegado a minha hora, certo? Então, Jesus faz o milagre quando ele quer. Não é a hora que Maria pede, que João pede, que Pedro pede, porque Jesus, ele é o Filho do Criador. Ele é o Espírito Santo, ele é o próprio Espírito Santo. Jesus não chegou e disse para Maria assim: Maria, né, os noivos que se ferrem. Maria, os noivos que comecem do zero, né? Mas não, Jesus foi lá, né, transformou a água em vinho. Ele fez milagres. Então, só para ver que Deus daquele tempo da antiguidade, a gente tem exemplos na Bíblia, a gente tem exemplos e vários exemplos. Não existe começar do zero. Não existe a palavra zero se nós vivemos em um mundo capitalista. Nós vivemos em um mundo globalizado. E Deus da época de Jesus, se vê que Judas traiu Jesus por 30 moedas naquele tempo. Enfim, nós temos um outro exemplo também, quando Jesus fez o milagre dos pães e peixes. Ele multiplicou de um pão, ele alimentou uma multidão imensa. De um peixe também ele multiplicou uma multidão imensa. Então, quando alguém veio pedir para Jesus que só tinha um pão e um peixe, enfim, Jesus também fez o milagre do pão e do peixe. Jesus não disse assim para o discípulo dele: vá lá, diga para eles começar do zero. Então, entende o seguinte, que a palavra zero é uma palavra de maldição, gente. Não aceite a palavra zero na sua vida. De forma alguma, aceite a palavra zero na sua vida. Podemos então dizer a questão de Nicodemos, a história de Nicodemos. Quando Jesus pede para Nicodemos nascer de novo. Nascer do quê? Do zero? Não. Nascer do Espírito. Ou seja,
de dentro para fora. Ou seja, para que Nicodemos conhecesse as Escrituras. Entendeu? Jesus não falou para Nicodemos, Nicodemos, começa do zero. Né? Largue a sua casa, largue suas coisas, largue o seu emprego, né? Largue aquilo que você gosta, que você sabe fazer bem e comece do zero. Comece um relacionamento do zero. Então, entende, gente, que isso é uma palavra de maldição, não use isso. Não permita usar a palavra zero na sua vida. Porque hoje tudo se requer investimento. Né? Eu citei alguns exemplos para vocês. E vocês podem se tocar que ninguém começa do zero. Tudo é muito suado, tudo é muito sacrificado, né? Tudo se tem investimento para se ter um retorno. Né? Enfim, e Jesus, ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único que tem o poder de fazer milagres. É o único que tem poder de cura, de libertação. Né? Ele tem o poder para mover as montanhas. Ele tem poder para ressuscitar. Quando ele disse Lázaro, né, venha para fora. Né? Ele curou leprosos, curou cegos. Né? Enfim, fez o milagre das multiplicações dos peixes, dos pães, do vinho. Né? Quer dizer que nosso Deus também ele é um Deus da prosperidade. Ele é um Deus que ele multiplica. Né? Enfim, a questão de Jó, depois Deus também multiplicou tudo que Jó havia perdido, né? Deus multiplicou. Né? Então o nosso Deus, ele é um Deus que ele multiplica, que ele prospera. Ele não é um Deus de escassez. Jesus, ele era perfeito. Não existe ninguém maior antes de Jesus e nem depois de Jesus, porque Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É o único que pode nos levar ao Deus Pai, a Deus Criador. Então, assim, passando para explicar para vocês, né, que em vez de você dizer assim, comece do zero, elimine essa palavra da sua vida. Existe uma outra forma de você dizer, olha, não seria melhor fazer assim? Não seria melhor tentar de uma outra forma? Vamos por esse caminho. Vamos tentar de um outro jeito. Agora, elimine da sua vida a palavra zero. A palavra zero é escassez. Lembre-se, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ok? Um abraço a todos. Espero ter ajudado. Enfim, com os meus relatos. Mas se vocês verem todos os meus relatos, é coerente. É algo concreto. E jamais use a palavra zero. Jamais diga para uma pessoa comece do zero. Não, vamos por esse caminho. Não é melhor dessa forma? Não é melhor desse jeito? Se você tentar de um outro jeito, por outro caminho, se você tentar daquela determinada forma, se você, de repente, mudar isto e fazer de uma outra forma, mas elimine a palavra zero. Zero, eu não permito essa palavra entrar na minha vida, ok? Um abraço a todos, espero ter ajudado. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de prosperidade. O nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Nós vivemos num mundo capitalista, globalista, né? E a gente sabe que Deus da antiguidade, Deus do tempo da burguesia se trocavam mercadorias, enfim. E a gente sabe que tudo requer um investimento. A gente conhece várias pessoas de sucesso que até algumas podem dizer que começou do zero, mas não começou do zero. Não começou porque primeiramente você teve que colocar o seu trabalho, né? E você teve que investir em algo. E desse algo você investiu em outro algo, que esse algo te trouxe um retorno financeiro. Ok? Um abraço a todos.